Inclusive, ali buscando, enfim, uma belíssima comida brasileira, certo, meu querido Daniel José? Saudade. É sempre importante, atrás de né? uma feijoadinha, né? A comida brasileira faz toda a diferença. Tinha Agora, picanha Bolsonaro... ou não tinha picanha? Não sei. Essa é uma bela pergunta. Virou vegetariano. Exato. Agora, Bolsonaro deve retornar ao país ainda nesta semana. Durante a participação no programa Pânico, o ex-presidente confirmou que chega em Brasília no começo da manhã desta quinta-feira. Descrito como um restaurante familiar no próprio site, o restaurante serve pratos brasileiros como carne, peixe e vegetais, além de uma belíssima música ao vivo, meu querido Mano Ferreira. Qual será a trilha sonora desse restaurante? Mas normalmente a comunidade brasileira lá fora tem um apreço muito grande pelo Bolsonaro. Isso é visível, né? Visível. Em vários lugares Sobretudo que ele vai na lá. Flórida, né? E, se eu não me engano, a votação dele foi astronômica lá De nos longe é Estados mais fácil de gostar. Né? Unidos. Você tá muito amargo, Olha mano. só, tá amargo mesmo. Por que fez você o tá 22 tão amargo embaixo da assim? mesa. Você para com isso, Porque hein? a gente precisa lembrar que quando Bolsonaro assumiu a presidência, o Lula estava preso. Quando ele deixa, a faixa está com o Lula. Por quê? Porque o governo dele foi tão ruim que conseguiu fazer com que um outro fenômeno político, o antibolsonarismo, superasse o antipetismo, que estava consolidado em função do desastre econômico dos governos do PT. Então, o PT gerou um desastre tão grande que nos levou à eleição de Bolsonaro. Bolsonaro foi tão incompetente que nos trouxe de volta o PT. E o meu ponto é que a gente não pode deixar o país refém desse embate de populismos. Não pode trocar populismo de direita pelo populismo de esquerda e depois trocar o populismo de esquerda para voltar para um populismo de direita de novo. A gente precisa discutir qual é o projeto de país que a Mas gente eu quero te quer. fazer uma pergunta, mano. Você acredita que o Bolsonaro, ele pecou muito mais pelo que ele falou ou pelo que ele fez? As duas coisas. Ele, primeiro, sempre falou muita besteira, desde antes de virar presidente, durante a presidência também. E, inclusive, a fala como presidente também é um ato. Porque, por exemplo, quando ele fala contra o Congresso, quando ele fala contra o Supremo e cria atrito entre poderes, ele está com um ato criando inviabilidade de governar. Então, ele produziu a inviabilidade de andar com reformas, por exemplo. Vale lembrar que no começo do governo, quando o país inteiro tinha uma consciência sobre a necessidade de uma reforma da Previdência e havia na Câmara dos Deputados um clima favorável, o Bolsonaro atuou para desidratar a reforma da Previdência, para ter benefícios para militares. Ou seja, havia no clima político da sociedade brasileira, uma oportunidade de avançar com reformas de modernização do Estado brasileiro e o Bolsonaro atuou contra o avanço dessas reformas. Agora, em termos econômicos, o governo Bolsonaro, apesar de não ter conseguido explorar toda a oportunidade que teve de realizar reformas, eu concordo também que o Bolsonaro, no íntimo dele, ele não é um defensor de reformas, ele sempre foi um corporativista, da mesma forma como um sindicalista trabalha por um grupo de profissionais ali, sei lá, da indústria automotiva e tudo mais, ele era esse mesmo papel para os militares. Agora, por um outro lado, né, eu também fui e sou um grande crítico à gestão do governo Bolsonaro. Agora, na economia, foi uma gestão regular. Eu acho que a gente fez muito mais avanços do que passos para trás, que é exatamente o contrário do que está acontecendo agora, né? Eu acho que ele está começando... Assim, a gestão do Lula nesse início está tão ruim, e esse governo na economia está tão ruim que está dando saudade do Paulo Guedes, entendeu? O Antônio, você me pediu antes, meu amor. Pedi. Primeiro, assim, eu tenho um recado de uma pessoa aqui que eu já vou falar pro Mano. Mas primeiro eu preciso lhe dizer, Mano, que assim, o Bolsonaro pecou muito nas escolhas dele, das pessoas que... ouvir pessoas erradas, e muitas vezes, como ele mesmo fala e os próprios filhos falam, ele é indirigível e às vezes vai... eu acho que ele errou muito de forma genuína. O que me espanta é que parece que ele não viveu durante quase 3 décadas lá dentro daquele ambiente. Isso parece uma pessoa que não fazia ideia de como era dirigir um país, né? De forma, às vezes, bem inocente, na minha opinião. Agora, mano, eu vou ainda um dia te apresentar para o Bolsonaro, se você não conhece o Bolsonaro. Você vai se apaixonar por ele, porque eu tinha horror ao Bolsonaro, mas horror real.
E eu me apaixonei por esse velho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O Adriles Jorge pediu o seguinte, para eu mandar um recado pro Mano, que é o seguinte. Antônio, avise aí por esse furdunço e pro Mano que todos os índices socioeconômicos melhoraram no governo Bolsonaro. Emprego, inflação, crescimento econômico, criminalidade, tudo melhorou. Então, querido, onde é que está a coisa... Ô, Antônia, manda um recado pro Adriles, fala pra ele trabalhar, viu? Forte abraço. Escuta, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu ponto é o seguinte, o que a gente pode esperar na quinta-feira da chegada dele? Porque se realmente ele vier, eu tô imaginando um tumulto generalizado com milhares e milhares de pessoas. É isso que eu quero entender. Vamos projetar a quinta-feira. Como é que vocês estão vendo a quinta-feira? Vai ser a manifestação visual da maior força que ele ainda acha que tem. Então vai ser um termômetro muito bom para entender. Você acha que o povo vai lá para a porta? Eu acho que só vão os mais radicais, e esse é o ponto. Eu acho que ele se enfraqueceu politicamente nesses últimos tempos. Mas você não acha que vai ter, sei lá, 10, 15, 20 mil pessoas ali esperando ele? Eu acho que não como era antes. E se ele fizer em uma chegada, ok. Se ele tiver que fazer isso 10 vezes, não é igual toda vez que ele viajava lá atrás, entendeu? E o que eu acho é que ele vai utilizar toda a estrutura disponível de mobilização, ou seja, a verba do fundo partidário, né, do Partido Liberal, que de liberal só tem o nome, né? Assim como o PT é o Partido dos Trabalhadores. Está muito amargo hoje, mano. E assim como o Progressistas é um partido que não tem progressistas. O que mais me encanta no Mano, Antônia, é que o Mano, ele é um homem de esquerda, mas ele fez o 22 embaixo da mesa. Eu não sou de esquerda. Ele fez arminha debaixo da mesa. Ele fez arminha embaixo da mesa, entendeu? É tão engraçado isso. Semana passada eu estava palestrando no Fórum da Liberdade Latino-Americano. Eu sou um liberal. Eu não sou, enfim, nem bolsonarista, nem petista. Você é fofo. Você é fofo. O triste é que no Brasil a gente tem essa polarização de dois populismos. Eu sou contra o populismo. Agora, retomando o ponto, eu acho que o Bolsonaro vai tentar utilizar a estrutura do partido para fazer uma mobilização. Vale lembrar que o fundo partidário do PL é gigante e que a Michelle Bolsonaro, como presidente do PL Mulher, tem acesso a uma boa fatia desse fundo. Então, eu imagino que é um dos meios de deve ter uma galera. Mobilização. Vai ter a galera da mortadela. O que você acha, Antônia? Teremos gente na quinta-feira no aeroporto? Eu acho que tem, sim. Eu acho que tem, mas acho que isso não muda em nada. Acho isso. Eu também sou contra esses furdunços. Eu acho que não acrescenta em nada, não muda em nada. Só serve para alimentar o ego. E agora a gente tem que ver as coisas de uma outra forma, de forma mais técnica, né? Ser mais pragmático e esquecer essa bobajaiada de ter um monte de gente atrás da gente. Muito bem. Gente, a pedido do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais apresentou um projeto de lei que prevê um